quero falar essa mensagem usando esse texto nessa manhã, apontando 3 tópicos. Primeiro tópico, a obra de Deus no meio dos anos. Segundo tópico, faze-a conhecida. E o terceiro, a ira e a misericórdia de Deus. Graças a Deus. Às vezes, irmão, se complica mais ainda quando você brinca de avivamento. O avivamento é sério, tão sério, que ele precisa adentrar nos anos. O que é a obra de Deus? É o desenrolar do propósito de Deus. Mas ele pode ser desenrolado de 2 maneiras. O propósito de Deus, ele pode ser desenrolado através de pessoas que viabilizam o poder de Deus na terra, através de pessoas avivadas, através de pessoas que se tornam vasos para que Deus revele o seu propósito. Mas a obra de Deus pode ser feita através de uma igreja que simplesmente sobrevive. É a diferença entre o avivamento e não. O avivamento é diferente, ele convence. O avivamento, ele faz com que as pessoas voltem-se para Deus, ele influencia. A Bíblia diz que a igreja primitiva caía na graça do povo, da sociedade, porque não tinha como não perceber que havia uma ação divina no meio daquele povo. Até o homem natural olhava aquilo e não tinha como não ver que Deus estava naquele lugar. Então, o desenrolar da obra de Deus na terra, ele é feito através dos anos. E quando se fala em anos, nós podemos entender que está falando-se de gerações. É muito importante a preocupação da igreja com as suas gerações, com a geração presente, principalmente a geração futura. Isso nos leva a pensar o seguinte: como será a igreja depois de nós? Como será a igreja? Já que o mundo, ele anda de uma maneira descendente, as gerações, moralmente, de uma maneira descendente, como se fosse numa ladeira, não se sabe onde vai chegar. Quanto mais a tecnologia aumenta, mais a sociedade, a geração, moralmente se declina. Daniel falou sobre isso, que nos fins dos tempos a ciência aumentaria, mas às vezes não é para o bem. Então há uma importância muito grande nas gerações. Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 17 diz aqui, sim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a aportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Jesus fala aqui de 42 gerações que ele trabalhou nelas. E que o inimigo trabalhou contra elas.
14 gerações que esteve sob os cuidados de Deus, porque o propósito dessas gerações era viabilizar o aparecimento, a vinda do Messias. Então veja que gerações é muito importante no desenrolar da obra de Deus nos anos. Eu espero que após ouvir essa mensagem você se preocupe mais com a sua próxima geração e prepare-a para poder viabilizar Deus no meio da geração. A bênção de Deus é que enriquece, irmãos. E uma nação só poderá ser feliz na sua geração se Deus for o Senhor dessa nação. Se se exclui Deus de uma geração, então a proposta para essa geração é aquela do final, a ira de Deus. Então vamos lá. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4: uma geração vai e outra geração vem. Veja como é o processo. É através de gerações. Deus disse assim: crescei, multiplicai e enchei a terra. Mas na sua mente estaria de que ele faria isso através de gerações. Sabia que tudo que temos foi aprendido de alguém. Até aprender a falar. Falamos porque alguém nos ensinou. A geração passada nos ensinou. Andamos porque a geração passada pegou em nossas mãos e nos ensinou a andar. Somos cidadãs honestos, né? De moral, porque uma geração nos ensinou isso. Então geração vai, geração vem. E a posição que a geração que vem toma depende muito da geração que foi. No meio dos anos, a proposta melhor é que essas gerações, principalmente de servos de Deus, sejam avivados e passem para a geração futura o avivamento. Paulo disse a Timóteo: olha, eu sei, Timóteo, que você tem uma fé inabalável, mas essa fé que você tem foi passada da tua avó para a tua mãe e da tua mãe para você. Gerações que servem a Deus, gerações que estão na presença de Deus, faz com que a obra de Deus e o avivamento seja duradouro no meio dos anos. Aleluia a Deus. Porque esse avivamento de momento vai fazer com que incida sobre o povo de Deus uma retaliação maior do inimigo. E pode ser que quando ele acabe, a igreja fique pior do que estava. É semelhante a desviar. Antes de conhecer Jesus, a pessoa tem um espírito imundo. Quando ele conhece e se desvia, ele passa a ter 7 espíritos imundos. É preciso que se tome esse cuidado. Existe o chamado confronto de gerações. Sempre a geração futura quer ser melhor entre aspas. Quer conhecer mais, quer ser mais inteligente. Olha o que diz a Bíblia, 1 Reis 12:10. E os jovens que havia crescido com ele lhe falaram: assim dirás a este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Uma geração pedia para Roboão: alivia sobre nós esse jugo, principalmente os impostos, que são muito pesados. E ele pediu conselho com os velhos, geração passada.
E os velhos disse: se você, os conselheiros velhos, se você ouvir e atender esse povo, você vai tê-los como servos. Ele então resolveu pedir a opinião da nova geração que despontava, daquela geração que pensa que sabe tudo. Mas o saber não é sabedoria. O saber está no pesquisar. A sabedoria está na experiência de vida. E essa os mais jovens não têm. Então ele conversou com os mais jovens que cresceu com ele. O que eu faço? Atendo esses velhos da CAI, ou vocês me têm outro conselho? Com certeza o conselho deles: Salomão, você tem que ter dinheiro para nós gastar, para usar na corrupção. Faz o seguinte: não atenda esse povo, aumente mais ainda os impostos, aumente mais ainda o peso sobre eles. Roboão naquele dia perdeu 10 tribos, mais especificamente 10 tribos e meia, de 12 tribos, 10 tribos e meia se demandou, porque não lhes agradou a proposta da nova geração, assim como não agrada a proposta, não agrada a Deus a proposta das gerações que estão surgindo. Ela é corrupta e perversa, ela está se corrompendo a cada dia. Mas a igreja precisa se preocupar com a sua geração, porque serão os pastores de amanhã, serão os ensinadores da nova geração. Deixa eu voltar aqui a algo que eu vivi nos anos 70, entrando para os anos 80. Começa a aparecer de uma maneira já muito influente um curso chamado IPAD. Ele não era por extensão ainda, ele era internato. Muitos jovens iam para lá, mas o problema é que quando eles voltavam destruindo os marcos antigos, voltavam destruindo as doutrinas dos pastores antigos. Eu me lembro muito bem disso. Eles até que voltavam com uma oratória bonita, mas eu lembro, os pastores ensinavam: olha, jovem, não fique nos campos de futebol jogando bola, isso não é bom, há brigas, há rixas, e você não deve participar disso. Esses jovens voltaram do embate: esse negócio de jogar bola, isso aí é muito bom, isso aí é bobeira. Onde vocês aprenderam? Aprendemos lá, e isso não tem problema. Estou falando um dos pontos, mas foram muitos outros pontos, arrebentando com os marcos antigos, principalmente os costumes da igreja. E alguém fala assim: costumes não é problema, costumes não intervém na salvação, mas eu não consigo desvencilhar salvação e conduta. Se alguém é salvo, ele tem conduta. Se alguém não tem conduta, ele não é salvo. Porque a salvação faz de nós uma nova criatura. A salvação faz de nós alguém que se rende a Deus e diz a Ele: agora é do jeito que o Senhor quiser. Agora não é mais do meu jeito, mas é do jeito que o Senhor quiser. Aleluia! A igreja precisa saber que a geração que vem aí é pior do que esta. Por isso você precisa trabalhar nela com muito afinco, com muito esforço. Olha o que diz a Bíblia, Atos capítulo 7, versículo 18 e 19. Como as coisas mudam de uma geração para outra. José era governador, mas o cargo que dá mais certo nos nossos dias para José não é de governador, é de primeiro-ministro. Ele era governador do Egito e se tornou muito respeitado. Ele era respeitado nos parlamentos, ele era respeitado lá no palácio do rei.
ele era respeitado pelo faraó. Faraó disse para ele: eu sou faraó, mas sem você ninguém levanta a mão nesse país. Se tornou muito respeitado, mas a Bíblia diz que chegou outra geração que não conheceu a José. E logo o rei começou a oprimir o povo de Israel, porque não conheceu o valor de José, não conheceu o que ele fez. História não contada se perde no tempo. Se você não conta a história de Deus para os seus filhos, eles se perdem no tempo. Eles nem vão saber que existe Deus, que Ele fez grandes coisas por você. Isso se perde. Por isso o Senhor disse para o povo de Israel: ensina os teus filhos a sentado na mesa, andando pelo caminho, deitando, se levantando, inculque neles. Sente com seus filhos e conte para eles que Deus tirou Israel do Egito com um forte braço poderoso. Conte para eles que o mar vermelho se abriu. Conte para eles que no deserto Deus não se afastou um momento sequer, mas guiou-os durante 40 anos. Não faltava comida, nem água, nem saúde para o povo. Conte para ele essa história. De uma maneira mais prática, realize algumas festas durante o ano, só para representar aquela época. Faça a festa das cabanas. Come ervas amargas, para quê? Quando eles perguntar por que estamos comendo ervas amargas, para relembrar a amargura que tivemos no Egito, meu filho. Fomos escravos no Egito, mas Deus nos tirou de lá. Deus desceu do céu para nos livrar de lá através de Moisés. Conte essas histórias, porque uma geração muda muito. Dizem que uma geração dura 40 anos. Imagina como era o mundo 40 anos atrás, sem celular, sem internet. Só por aí você já sabe o que era a geração passada. 40 anos atrás, como era a geração. 40 anos atrás, que o pai não precisava falar com o filho, bastava olhar. O filho já entendia tudo. 40 anos atrás, que o filho pequeno, ele era ensinado pelo pai. Qualquer pessoa mais velha que chegasse, ele tinha que ir lá e pedir bênção. Bênção, nem sabia quem é, mas olhava, sabia que era mais velho. Bênção. Era ensinado assim. Hoje os filhos não dão bênção nem para os pais. Bom dia, pai. Bom dia, mãe. Não sabe o que está perdendo. Não sabe o que é uma bênção paterna. Não sabe o que é uma expressão: Deus te abençoe, meu filho. Não sabe o que é isso no mundo espiritual. Geração contumaz e rebelde, geração perversa e corrupta. Então, de uma geração para outra muda muito, muito. Eu me lembro aqui, até escrevi aqui o nome do evangelista Eduardo. Ele disse que Nínive, no tempo de Jonas, se converteu, mas na próxima geração, no tempo de Naum, já estavam todos desviados novamente, e a ira de Deus recaiu sobre Nínive. Não pense, irmão, que o seu filho, por ser filho de crente, ele está blindado quanto à condenação. De maneira nenhuma. Ele está suscetível a se perder no meio do caminho, bem diante dos seus olhos. Mas se isso acontecer, que isso não seja tua culpa. Que você venha dizer: Senhor, eu fiz o que pude e fiz mais ainda. Eu ensinei os caminhos do Senhor. Mas
Mas se ele toma a própria decisão, é problema dele. Eu não posso. A tua palavra diz que o pai não salva o filho, nem o filho salva o pai. Se você tem ensinado o caminho de Deus para os seus filhos e ele se desvia, não é problema teu. Simplesmente chore, lamente, porque você vai ter que entrar no céu e procurá-lo lá e não achar. E aí você já sabe onde ele vai estar. Mas foi decisão própria. Porque o ser humano tem livre-arbítrio. As gerações então são descendentes, vão ladeiras abaixo. Olha o que diz Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. A outra tradução diz que todos os seus desígnios. Sabe o que significa desígnio? A proposta que a pessoa tem para o futuro. É o projetar dele para o futuro. Deus olhou e disse: não adianta, nem nessa geração, nem na próxima. Eu estou vendo na minha presciência. Por quê? Porque os desígnios deles são maus. O projeto deles para o futuro vai ser mau e vai ser descendente. Eles vão descendo ladeira abaixo. Eu ainda suporto 120 anos, Noé. Na minha presciência, daqui a 120 anos, o cálice dessa geração vai encher. E eu terei que aplicar o juízo sobre essa terra. Aí então você tem 120 anos para fazer uma arca. Porque Deus sabe de tudo, irmãos. Ele sabe o nosso futuro mais do que nós sabemos o nosso passado. Ele conhece tudo. Nós esquecemos do passado, mas Deus não esquece de nada. Ele é Senhor. O mais que você tem que fazer é usar a tua fé e falar: Senhor, guarda a minha próxima geração, guarda os meus filhos. Coloque a tua boca no pó. Pode ser que haja esperança, mas não depende totalmente de você. A Bíblia diz que o homem chamado Eli, sumo sacerdote da casa do Senhor, que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, um homem de Deus, mas a geração de filhos era filhos de Belial. Filhos de Belial dá ideia assim de filho do maligno. Os filhos eram filhos do maligno. E o pior de tudo, que ajudava o pai nos sacrifícios na casa do Senhor, na obra do Senhor. Estava lá misturado na obra do Senhor. Como temos hoje muitos acompanhantes na casa do Senhor, na obra do Senhor. Eles não ajudam, eles não atrapalham, eles não influenciam, eles escandalizam a obra. E assim faziam os filhos de Eli, a ponto de o povo não querer mais vir oferecer sacrifício em Siló. Como se dissesse: não adianta, você vai lá triste e volta mais triste ainda, ao ver aqueles rebeldes fazendo a obra de Deus. O povo tem sentimento de Deus. E o povo sabe quando a igreja vai bem e quando não vai. O povo não tem desejo de ir a um lugar onde se fala de Deus e não sentem a presença de Deus. Onde na questão teológica vive um farisaísmo, um engano. Pior que não ser pregador é ser pregador que não vive o que prega. Pior que não ser ensinador é o ensinador que não vive o que prega. É aquele ensinador que Deus tem que falar para o povo: olha, pode obedecer o que eles ensinam, mas nunca pratica o que eles praticam. Jesus falou isso acerca dos fariseus. Eles ensinam bem, eles são bons para ensinar. Oh, maravilhoso, eles pesquisaram, estudaram. Conhecimento dá autoridade, mas não impacta coração.
Conhecimento é respeitoso, toda pessoa respeita uma pessoa que tem conhecimento, mas conhecimento não convence. O que convence é a unção do Espírito Santo no que diz respeito à obra de Deus. Você pode falar palavras simples, como simples é o Evangelho, mas as pessoas dizem: eu fui tocado por Deus com esta palavra. É preciso que haja avivamento do Espírito Santo no meio dos pregadores, no meio dos ensinadores e no meio dos ouvintes também. O cativeiro converteu a Israel. Olha só, estou falando de mudança de geração. 70 anos de cativeiro. Israel foi vacinado da idolatria. Até hoje não existe idolatria em Israel. Foi no cativeiro que se criou as sinagogas. Não havia o templo de Salomão para eles adorar, então fizeram como nós, fizeram a sinagoga em cada quadra. Porque no sábado eles não podiam andar mais do que 1 quilômetro. Então várias sinagogas lá na Babilônia. E eles então ficaram avivados em Deus, lá no cativeiro, no sofrimento, na escravidão, eles ficaram avivados. Mas quando Jesus chegou, a luz de Deus chegou para eles, olha o que diz, olha o que Jesus diz acerca daquela geração que tinha se convertido no cativeiro. Agora Jesus falava: uma geração má e adúltera pede um sinal. Jesus já chamou aquela geração de má e adúltera, já havia se desviado totalmente. Existe no Brasil, não sei se você ouviu falar, um instituto científico evangélico. E eles pesquisam tudo, história da igreja. Nas pesquisas que eles fizeram da história da igreja na Europa, os grandes avivamentos, e hoje os templos estão sendo alugados para bares. Os templos estão sendo alugados para boates, porque não tem quem frequenta na Europa. Os templos estão sendo abandonados. Aquela região que experimentou um grande avivamento no tempo de John Wesley e muitos outros pregadores, hoje vive na bancarrota do Evangelho. Então a pesquisa diz que o problema deles foi que eles não se importaram com suas crianças, não importaram com a próxima geração, não ensinaram a próxima geração. E todos os filhos se desviavam porque não tinham conhecimento de Deus. E foi assim que a igreja acabou na Europa. Graças a Deus que o Brasil entendeu isso e tem se preocupado muito com as crianças e adolescentes. Vocês vão ouvir falar: o pastor bispo passou, agora tem outro pastor lá, um pastor jovem. Quem ele? Não, ele converteu lá na nossa igreja mesmo. Foi criança lá, foi adolescente lá, e agora é o pastor da igreja. Mas para isso é preciso ensinar, e mais forte do que ensinar, viver. Porque criança não entende muito bem palavras, ele entende bem demonstração. Se você vive e demonstra com sua vida, então isso vai entrar na memória dele. Mas se você fala, mas não demonstra com sua vida, isso vai causar escândalo na vida da formação ou na formação do caráter da criança. Olha só, Salmo 78, 3 e 4: os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos nossos filhos. Olha só como que desenrola a obra de Deus durante os anos. Nós temos falado, nós temos ouvido o que Deus fez, e não vamos encobrir isso aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor.
assim como a sua força e as maravilhas que fez. Guarde os testemunhos de Uval de Jaboque para as futuras gerações. Meus filhos, nós tínhamos Val de Jaboque e acontecia muitos milagres. Oração de madrugada é importante, meu filho. Deus se revela. Buscar o Senhor é importante. Estar em união na igreja, estar em comunhão na igreja é importante. Deus se revela. Deus gostaria que as gerações fossem assim. Olha, às vezes, irmãos, Deus desenrola a obra de Deus no meio dos anos, sabe quando? Como? Não é porque Ele acha vaso na terra, Ele faz porque os seus propósitos não podem ser frustrados. Então Ele faz, sabe como? Atropelando os inimigos. Tem que fazer, então Ele vai atropelando os inimigos, porque Ele esperava que a igreja fizesse, mas a igreja não se despertou entre os que dormem. A igreja continua dormindo entre os mortos. Ele esperava que a igreja fizesse, mas ela não faz. Então ele age e vai atropelando os inimigos, porque os propósitos dele não podem mudar. Ele vai chegar lá, só que ele vai cobrar daqueles que ele entregou tais responsabilidades. Eu penso que todos os dias os anjos ficam ansiosos, quase que depressivos. Mas por quê? Senhor, deixa a gente ir fazer. A gente faz com qualidade. O Senhor sabe que nós vamos fazer com amor. O povo lá não está fazendo. Deixa aí a gente ir disseminar o evangelho. Anjos querem fazer, mas Deus deixou de entregar a anjos para entregar a você, para entregar essa responsabilidade de edificar a próxima geração, de colocar no caminho de Deus a próxima geração. Não seja como Zedequias. A Bíblia diz que Zedequias, o profeta falou, e o rei falou: olha, todas essas profecias contra nós, Babilônia vai vir e destruir-nos. Ele disse: Ezequias, o que você fez? O mensageiro da Babilônia, ele veio, o que você fez com ele? Eu mostrei tudo, até a casa do tesouro. Você não deveria ter feito isso. Ele vai voltar novamente. Ele sabe o que tem aqui agora. Ele vai voltar, vai destruir essa cidade, vai levar seus filhos para ser escravo no palácio. Ele vai destruir tudo aqui. Mas aí o profeta diz: só que isso não vai acontecer nos seus dias, vai acontecer nos dias dos seus filhos. Ele respirou aliviado. Graças a Deus. Graças a Deus que não sou eu que vou passar por isso, vai ser os meus filhos. Ele não tinha amor pela próxima geração. Ele não tinha amor nem para os seus filhos que iriam ficar. Deus quer que preparemos a nova geração para continuar a obra dele, para que ele tenha vasos nessa terra. Irmãos, você precisa ser temente a Deus, você precisa ter comunhão com Deus, mas você precisa de ter um sucessor na sua vida. Existe alguém que está observando a você. Reconheça essa pessoa, viva com ele, ensine para ele a maneira que você gosta de viver com Deus. Fale para ele, traga ele para perto de você, que ele seja seu sucessor nessa vida. Você vai passar, mas alguém vai dizer assim: meu estilo é o estilo do fulano de tal, aprendi com ele, ele foi o meu mentor. Já passou, não tem detalhe, vai parar na hora certa. Só assim teriam nações felizes. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 102, 18 diz assim: isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor.
Oh, glória a Deus. Uma geração louvará as tuas obras. Eu já falei de geração. Aí diz: ensina os teus filhos no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará. Esse é o desejo de Deus. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. É isso que Deus quer: ser Deus nessa geração, mas ser Deus na próxima geração. Cuidar desta geração, mas cuidar da próxima geração também. Porque Ele precisa de desenrolar os propósitos deles na terra. E quando há vasos que viabiliza isto, isso será muito fácil para Deus. Existe uma razão, irmãos, o Espírito Santo me falou agora. Eu não entendia muito bem, mas estou entendendo agora. Por que Deus chama pessoas no ventre da mãe? Por que Deus chama a pessoa no ventre? É porque Ele olha para a geração e não vê uma estrutura de ensinamento das coisas de Deus. Ele percebe que se aquela pessoa nascer e crescer naquela geração, vai descer ladeira abaixo, vai pegar os costumes, vai começar a viver a vida que aquela geração vive. Então Deus já escolhe ele lá no ventre, já prepara ele lá no ventre, para que ele cresça. E olha, digo mais a você, o Espírito Santo me manda dizer, como João Batista, já enche ele do Espírito lá no ventre, para que ele fique blindado da situação da geração. Não é todos que são chamados no ventre, alguns são chamados no ventre para poder os propósitos de Deus se cumprir. Exaltado seja o nome do Senhor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Olha só, uma geração sendo influenciada. Muitos estão como Ezequias, já falamos sobre isso. A preocupação dos apóstolos era, Paulo dizia, eu estou preocupado que após a minha partida virá lobos escarnecedores. A próxima geração virá lobos que não pouparão o rebanho, mas tentarão destruir o rebanho. Nós vivemos uma geração de teólogos que mais influencia para o liberalismo do que para chegar-se na comunhão com Deus. É preciso ter cuidado. Eu estou tomando uma decisão na minha vida. Não sei se é porque eu estou velho, ficando velho, mas eu estou tomando essa decisão. Eu sempre digo, vai ficando velho, vai ficando enjoado. Eu vou esquecer, irmãos, esse negócio de teologia e esse negócio de amontoar livros. Eu vou esquecer disto, eu vou ficar só com a Bíblia, vou pesquisar a Bíblia. O que eu não souber, o Espírito Santo vai me revelar. O que eu não souber da Bíblia, o Espírito Santo vai me revelar. Eu vou deixar desse negócio de milhares de livros e de cansar lendo livro, porque há muitas bobagens de homens que têm grandes conhecimentos, mas não têm vida transformadas em Deus. E hoje é muito acessível, o mercado é muito acessível. É muito fácil de ouvir qualquer pessoa. É só você entrar na internet e você ouve, está lá estampado numa janelinha. E a curiosidade é muito, e você ouve o bom, mas ouve o péssimo também. Você edifica com o bom, mas desedifica com aquele que ensina anarquias. Não estou dizendo para ninguém me acompanhar. Estou tomando decisão sozinho. Todo dia, toda reunião que você chega, tem um pacote de livro para você levar. Eu não quero livro. Na escola dominical, toda escola dá um livro para dirigir. Eu não quero livro. Eu devo ter 50 livros que eu nunca li. Só que eu nunca li, 50 ou mais que eu nunca li. Eu não quero livro, eu não tenho tempo. Eu quero ler a Bíblia, eu quero estudar a Bíblia, eu quero ler a Bíblia. Eu quero se preciso. Mas você já leu demais? Não, mas eu não decorei ainda. Eu quero decorar a Bíblia.
Esse é o livro de Deus, essa é a palavra de Deus. Aqui, essa que é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É essa que, se eu guardar no coração, ela me livra do pecado. Palavra de Deus, eu quero a palavra de Deus. Eu quero avivar a minha alma com a palavra de Deus. Vou ler todos os dias. Palavra de Deus. Olha, ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Bíblia, ela é viva e eficaz. Quando você está lendo, ela vai lá na tua alma, no teu espírito, nas tuas juntas e medulas, e ela discerne os seus pensamentos, não só os seus, mas de todos que te ouvem. Você não vê isso acontecendo, mas chega um momento que a própria palavra te dá autoridade e você fala coisas escondidas lá na mente das pessoas, porque a palavra de Deus, ela prescruta. Bom, cortando assim a mensagem de uma vez, vamos se prender e vamos orar. Glória a Deus. Faltou 2 tópicos, né? A obra de Deus conhecida. Oh, glória a Deus. O que Deus mais quer é que o plano dele seja conhecido na terra. Ele diz assim: por isso mesmo eu te chamei, Faraó. Para quê? Para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja conhecido em toda a terra. A única maneira de Deus abençoar uma pessoa, uma família, uma nação ou o planeta é o nome dele ser conhecido. Deus quer que o nome dele seja conhecido, e só um avivamento duradouro no meio dos anos vai fazer com que o nome dele seja conhecido na face da terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Glória a Deus. Conheça. Eu lembro que Davi disse assim a Salomão: Salomão, eu estou morrendo. Você quer um reinado bom? Você quer um reinado cheio de vitória? Quero. Então conheça o Deus do teu pai. Sirva a Ele, obedeça os mandamentos dele. Será que os pais de hoje têm condições de dizer isto para os filhos? Conheça o Deus do teu pai, meu filho. Se você souber o que Deus tem feito por mim, meu filho, você nunca se despregaria dele. E ele vai fazer por você se andares com ele. E Deus chegou a dizer: eu vou andar com a sua descendência, Davi. E se eles se desviarem, eu corrijo eles com vara de homens. Deus está conosco. Deus de Jacó é o nosso defesa. Eu apresento a